Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, hoje nós vamos aprender um pouco mais da história que refuta a Bíblia. Uma série aí que eu estou fazendo, coisas pequenas que eu estou trazendo para vocês, nada longo, cansativo, mas mostrando para o público, principalmente que cai aqui de paraquedas, os cristãos, os crentes, que negam a ciência, que negam a história da humanidade. Então eu estou trazendo à tona aquilo que eles não fazem, que é estudar e obter conhecimento do porquê que se nega a história dos nossos antepassados para estabelecer um livro que foi considerado palavra de Deus e que isto foi feito uma doutrinação e cauterizou a mente das pessoas para fazer elas acreditarem realmente que esse livro veio de inspiração divina. Depois da nossa vinheta, nós vamos conhecer um pouco da cultura Cura-Araxes, povos que viviam ali na região do Levante. Então nós vamos conhecer um pouco dessa cultura, desse povo que passou lá próximo da idade que os cristãos dizem que aconteceu o dilúvio, pelo qual os sumérios também conviveram na mesma época, os egípcios, e aquele suposto dilúvio contado na Bíblia, que os cristãos dizem que é a verdade absoluta, nada fez com esses povos. Então, mais uma vez, aqui a história dos nossos antepassados, refutando as historinhas bíblicas, ok? Depois da nossa vinheta. Então aqui eu vou apresentar para vocês um pouco de cultura material, achados arqueológicos. Vou ler alguns textos para vocês. E vocês, se vocês quiserem se aprofundar nessa história aqui desse povo, que foi considerado parte dos sumérios, houve uma confusão ali, várias pessoas, especialistas na época, não queriam aceitar os artigos científicos que estavam sendo apresentados, mas depois, com uma análise mais afinada, e perceberam que este povo aqui realmente fazia parte de um clã totalmente separado dos sumérios, ok? A cultura Cura-Araxes foi uma cultura arqueológica que existiu de aproximadamente 4.000 anos antes da Era Comum. Aí eu pergunto para vocês, por que que esses povos aqui, essa cultura, não é mencionada na Bíblia, na página da Bíblia? Daí você já percebe que o livro chamado Bíblia Sagrada é uma cultura do povo judeu, para os judeus. É uma cultura centrada ali deles. Não é sobre o planeta Terra, sobre todas as culturas de todos os povos, ok? Então, temos aqui um grupo, uma cultura grande, não eram pequenos, tá? De 4.000 anos antes da Era Comum. E ela se estendeu até aproximadamente 2.000 anos. Então ela passou pela fase do suposto dilúvio, exatamente, que não aconteceu, na verdade, né? Convenhamos, né? Esse desenho, essa pseudagem adaptada de outros contos, né? Dos sumérios, né? E tantas outras culturas aí de dilúvios, que foi adaptada aí no livro dos judeus, para trazer uma menção. E aí os crentes, hoje os evangélicos extremistas, pegam como verdade absoluta que realmente aconteceu, Deus colocou todos os animais naquela arquinha, né? Complicado. Data tradicionalmente considerada como seu fim, ali 2.000 anos antes da Era Comum, aproximadamente, tá? Em alguns locais, pode ter desaparecido já em 2.600 e 2.700 antes da Era Comum. Alguns locais, porque ela se espalhou, esta cultura, ok? Temos todos os achados arqueológicos aqui, ó. Tá em museus, ok? Temos fotografias do local onde se expandiu essa cultura, esse povo, né? Que foram feitos. Como que chegaram neste conceito, nesse estudo? Através de estudos, achados arqueológicos. Decifrar
coisas escritas que estavam ali, entender que povo que estava ali, cultura que estava ali, os deuses que eles adoravam, ok? Então não é assim, é uma foto qualquer que o Fernando joga aqui, né? Não, isso aqui são anos de estudo, tá? Se você for buscar aqui os artigos publicados nas faculdades, ó, é muitos anos aqui estudando essa cultura para poder chegar nisso aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? Em meados do 4º ao 3º milênio antes da Era Comum, o sul do Cáucaso, o leste da Anatólia e o noroeste do Irã vivenciaram um desenvolvimento cultural particular, caracterizado por uma cultura material específica, identificada como a tradição cultural Cura-Araxes. O Irã foi considerado por muito tempo uma área periférica durante esse período, em comparação com seus vizinhos do sul ou mesmo do norte da Mesopotâmia. Esse conceito de periferia não motivou muitas pesquisas, foi ignorado, né? Nessa região, ou gerou estudos focados na planície e em sua dominação. O quadro cronológico atual também se baseia em dados arqueológicos, tá? Com mais de 4 décadas. E, surpreendentemente, nada foi acrescentado desde então para avançar ou expandir nosso conhecimento desse período na história do Oriente Médio e do Irã. Neste artigo, revisando estudos anteriores, abordo parcialmente essas lacunas. Além disso, com base em novos dados do sul do Vale do Araxes e comparando-os com regiões vizinhas, tentei contribuir para uma melhor compreensão da dinâmica cultural e da complexidade social da região durante este período. Então você percebe que não é assim, do nada que aparecem esses estudos aqui, de 4.000 anos antes da Era Comum. Isso é feito em laboratório, é analisado e tudo mais. Não simplesmente abre uma página de um livro e fala assim, ó, um peixe engoliu uma pessoa. Está escrito aqui, é a verdade absoluta. Aí eu pergunto, provas? Tá aqui, tá escrito. Um machado flutuou? É, prova. Tá escrito aqui. Um morto ressuscitou? Prova. Tá escrito aqui. Então eles usam a Bíblia como prova de tudo, como se fosse a verdade absoluta. Mas isto aqui que eu estou apresentando para vocês, todo esse estudo aqui, que eu não vou ler tudo, tá? Todo esse estudo aqui refuta a historinha do dilúvio, refuta a historinha de um Deus que comanda o planeta todo. Deus, ele está no controle de todas as coisas, mas ele não consegue colocar um nome, por exemplo, dentro da página da Bíblia, dessa cultura aqui. O período entre o Calcolítico tardio e o início da Idade do Bronze, né, de 4.300 antes da Era Comum até 2.400 antes da Era Comum, é uma era crucial, pois é conhecido como um período formativo de sociedades complexas. Durante esse período, as sociedades humanas desenvolveram-se de simples aldeias para cidades economicamente e politicamente integradas que se especializaram em uma variedade de ocupações. Parte dessa era, de 3.400 antes da Era Comum, mas essas datações aqui refutam toda a história da Bíblia. Por quê? Porque se houve um dilúvio nessa época aqui, e eles passaram por esse dilúvio, e a Bíblia não menciona nada desses povos? Nada. Será que Deus esqueceu de informar os autores da Bíblia que tinha essa cultura espalhada pelo Irã, por tudo quanto é lugar? Então você percebe que temos estudos, não vou ler tudo para vocês porque se torna cansativo, vou deixar na descrição para vocês o link desse estudo, entendeu? Então, vou trazer outras culturas, outros povos, outros achados arqueológicos que são muitos, mas muito anteriores
ao tempo descrito pelos cristãos da formação do planeta de 6, 7 mil anos. Então, tudo isso que eu trago para vocês aqui, para libertar a mente de vocês, é só uma fagulha do que nós temos de cultura material, de histórias da humanidade, de tudo. Comprovando para vocês que este livro, escrito por uma cultura, por sacerdotes ali que queriam dominação do seu povo, e que um dia desceram com este livro de um navio e trouxeram aqui, começaram a doutrinar as pessoas que moravam aqui no Brasil, e trouxeram cultura de outros países para cá, e começaram a expandir a dominação aqui, religiosa, e hoje você só é cristão, hoje você só é católico, por causa da miscigenação das crenças que vieram de outros lugares. Exatamente. Você é o que é porque você foi doutrinado desde criança para ser cristão, para ser católico, para ser um crente em uma divindade que nem daqui do Brasil era. Mais um vídeo que refuta a tal historinha da Bíblia. Porque se tem cultura material de 4.000 anos antes da Era Comum, e isso contado desde Jesus para trás, daria aproximadamente lá dentro do Éden. Mas só que essa sociedade já estava montada. Não foi Deus que montou. Eles já viviam politicamente, já tinha sua cultura e, detalhe, já tinha até adoração a imagens de esculturas igual a essa aqui que eu vou te mostrar agora. Ó. Os arqueólogos encontraram e dataram através de estudos, refutando a historinha dos 4.000 anos antes da Era Comum, quando Deus, nesse exato momento, 4.000 anos antes da Era Comum, estava formando Adão do barro. Será que foi de uma dessas peças aqui? Ou será que Deus chegou atrasado num jardim para construir, sendo que já tinha culturas já muito grandes, justamente na data em que esse Deus da Bíblia, Yahvé, estava construindo um paraíso para um casalzinho. Só que já havia povos ao redor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.